Eu chamaria ao palco, por favor, o nosso moderador do painel, o Sr. Sarikresh Lakshmidas, que é do subdiretor do Jornal Económico. Não é? Subdiretor? Diretor do Jornal Económico, perdão. Quanto tempo é que vamos ter? 40 minutos. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite ao Movimento Europa e Liberdade para estar aqui na segunda convenção para moderar este painel. É o último painel do dia, já vai longo o dia, mas felizmente temos um tema que é amplo e que acho que é do interesse de todos. O tema é porque não crescemos como os outros países pobres da coesão. Felizmente, para nos ajudar a responder a esta pergunta complexa, temos um painel de luxo que passo a apresentar. Começo por um dos nossos anfitriões, já está no palco, Jorge Marrão, um dos fundadores do Movimento Europa e Liberdade. Luís Mira Amaral, engenheiro Mira Amaral, economista, gestor e ex-ministro, conhecido de todos. E Rui Leão Martinho, economista. Os meus colegas jornalistas demoraram tempo demais, portanto vamos ter que passar isto um bocadinho mais breve que o painel anterior. Vamos fazer 40 minutos e espero que haja tempo depois também para perguntas da audiência. Bem instalados? Vamos a isso. De facto, pensar neste tema, já houve uma primeira ajuda, que é o próprio tema, é uma pergunta. Começo por fazer uma pergunta relacionada a isto, que é, segundo as projeções da Comissão Europeia, Portugal é um dos países da coesão que menos cresce, menos vai crescer, de acordo com as projeções este ano. É triste. Queria perguntar as vossas opiniões sobre o que é que explica este atraso este ano. Como é que chegamos a este ponto? Oi. Ora, boa tarde a todos. Pois eu acho que esse ponto é um ponto importante em que nos devemos deter um bocadinho, porque realmente os países como Portugal e como a Espanha, que são países da coesão, para já, neste ano e no ano de 2021, vão crescer a menos de 2%. A posição de Portugal nestes países da coesão é nitidamente bastante má. E com este ritmo de convergência, que tem sido um ritmo de tartaruga ou de cágado, Portugal vai precisar de mais de 200 anos para alcançar uma média da União Europeia. E não é exagero, porque olhamos para os dados e vemos que já no período entre 95 e 2015, portanto aqueles 20 anos que passaram, todos os países convergiram, mas houve 3 que nunca conseguiram convergir: o Chipre, a Grécia e Portugal. Portanto, isto já nos dá uma ideia de que Portugal, pelo menos até 2024, e isto são dados da Comissão Europeia, será ultrapassado por países como a Hungria, a Roménia, a Polónia e a Letónia. E ficará entre os países mais pobres da União Europeia. Para mim, que tenho já um longo percurso e muita idade, e que estudei na altura dos anos 60 e 70, Portugal, quando eu estudei, era o país mais pobre da Europa, juntamente com a Grécia. E, portanto, passaram estes anos todos, entramos ambos na União Europeia, desenvolvemos o que pudemos, fizemos o que sabíamos, mas perdemos muito tempo, perdemos muitas oportunidades e muitas reformas ficaram por fazer. Os outros países entraram depois, alguns vinham de níveis tão pobres ou mais do que Portugal, a Roménia, a Bulgária, mas hoje estão bastante melhor. E a razão fundamental, porque me estava a perguntar isso, é que esses países não perderam tempo e foram fazendo as reformas necessárias. Aquelas reformas que em Portugal se anunciam sempre, mas depois nunca são conseguidas. Estruturais. Não gostam que se chame assim, hoje em dia diz-se que é um termo que já cansou muito o público, mas elas estão lá para serem feitas. E, portanto, as políticas públicas que levariam a essas reformas têm sido cada vez mais afastadas no tempo, por questões que têm muito a ver, na minha opinião, com o facto de nós termos muita dificuldade em Portugal, ou pela lei eleitoral, ou pela maneira como os portugueses também escolhem e votam, de termos maiorias que deem efetivamente a possibilidade aos governos de, a partir do primeiro dia, começarem a trabalhar. E dentro do trabalho têm que fazer, têm que reformar, e têm que reestruturar, e têm que mudar. Ora, Portugal tem perdido tempo exatamente por isso. Muitos governos de compromisso, muitos governos de alianças, muitos governos de muitas coligações, em que o que é necessário para manter o poder e para manter esses governos
são determinado tipo de combinações quase permanentes. E, portanto, quando se vai aos problemas fundos, como é, por exemplo, e já sabe que vou com certeza referir à administração pública, à segurança social, a tudo isso, fica para as calendas. E, portanto, nós vamos perdendo oportunidades, vamos nos mantendo, porque realmente conseguimos determinado tipo de variáveis positivas para um desenvolvimento mínimo em Portugal, mas estamos longe de atingir o nosso pleno. E estamos longe daquilo que podia ser uma ambição de Portugal, que era crescer muito mais e, com o crescimento, ter depois um nível social, cultural e um nível geral do país muito acima daquele que temos hoje. Mas para isso, lá estão as tais reformas que nós tínhamos que ter a capacidade política e, se quiser, a ambição também para conseguir um determinado efeito, que é o efeito do crescimento económico e que é o efeito de não estar nos países da coesão já a caminho do último lugar e antevendo, como lhe digo, essa questão de ser os mais pobres e de termos quase 200 anos para atingir uma média daquilo que vai ser a média da União Europeia. Para isso, tínhamos todos que, sociedade civil e sociedade política, que querer efetivamente fazer essas reformas, aceitá-las e pô-las em prática. Muito bem. Engenheiro Ademir Amaral, foi ministro durante a década de 80, quando iniciamos um processo de recuperação económica. O que é que aconteceu, entretanto, para ficarmos nesta cauda? Eu devo dizer que nos anos 90, Portugal era um exemplo para os países do leste europeu. Tanto que era assim como um programa que eu dirigi foi o PEDIP, e o seu programa o programa que eu dirigi, o PEDIP, e o seu programa de engenharia financeira, que foi utilizado no leste europeu como exemplo para a adesão desses países à União Europeia de forma competitiva e a mercado aberto. O problema que temos agora é que são esses países do leste europeu que são exemplo para nós e a gente não consegue lá chegar. E, de facto, nós corremos o risco de ficarmos o país mais pobre da União Europeia só à frente da Bulgária, segundo os dados da União Europeia, que o Fórum da Comunidade cita, e há um trabalho recente do professor Abel Mateus que me choca profundamente, que a gente vê as projeções até 2025, o único país que fica atrás de nós é a Bulgária. Até a Roménia nos iguala. Quem, como eu, conheceu, depois de sair do governo da Roménia, porque estive na administração do Banco Romeno, na administração do BPI, e vejo a Roménia agarrar-nos, eu fico completamente passado com esta matéria. O que penso que há aqui é uma questão do nosso ecossistema político-social. Porque, se formos ver, a gente tem algumas escolas de gestão e de engenharia das melhores a nível mundial. Os nossos graduados portugueses, quando estão em ambiente competitivo, são tão bons como os melhores. Os nossos trabalhadores portugueses, quando bem enquadrados, conseguem ter produtividades excelentes, mas depois o sistema cá dentro, como um todo, nada disto funciona. E quando eu vejo o poder político mandar para a CIP um texto para ser discutido no Conselho de Concertação Social, com o Conselho Económico Social, em que não há uma palavra sobre produtividade nem competitividade, é só direitos e regalias, e está tudo dito. Qual é o grande problema português? O grande problema português reside neste ecossistema sociopolítico que não permite que nós avancemos. Os países do leste europeu vieram do comunismo, sofreram na pele, souberam o que a casa gastava e herdaram um pragmatismo que nós não temos. E eu costumo dizer, às vezes, ironicamente, que nós devíamos ter tido 2 vacinas. Talvez no pré, ter tido um ano de comunismo não nos fizesse mal para ter a vacina. E depois, volto e digo-vos que na bancarrota, a Troika se quer entrou demasiado cedo. Devia ter entrado só 6 meses depois para a gente sofrer, na prática, as consequências financeiras de uma bancarrota. Porque a gente teve uma bancarrota, mas não sofreu as consequências financeiras porque vieram logo a seguir e entraram. E, portanto, já esquecemos o período da Troika, o período que levou à bancarrota, e estamos a voltar aos mesmos erros políticos que cometemos na altura. E, portanto, o problema aqui é do ecossistema sociopolítico que não permite dar a volta a isto. Depois, chame-lhe a atenção, se quiser agora numa linguagem mais técnica, e até utilizando um pouco a metodologia do professor Abel Mateus, a gente pode pôr uma função de produção neo-keynesiana, com 3 fatores. O trabalho, o capital intelectual e o capital físico. O que é que nós estamos a verificar já neste momento nos países do leste europeu?
em termos de capital intelectual, já estão à frente, portanto, já começam a estar mais preparados do que nós. Em termos de capital físico, curiosamente, apesar dos investimentos dos últimos anos, o capital físico ainda é superior ao deles, mas o capital intelectual ele já é superior. E depois há uma coisa que os socialistas e a esquerda não gostam, mas eu, como liberal em termos económicos, dou muito relevo, que é a qualidade, a credibilidade e o prestígio das instituições. Basta ler o livro Why Nations Fail, para a gente perceber todo este filme. E o que a gente tem visto é que nos países do leste europeu tem seguido um percurso notável de credibilidade, de qualidade das instituições, que são fortes, são respeitadas, e em Portugal nós vamos no caminho inverso. Ninguém respeita as instituições e devo dizer que acho muito difícil, tenho experiência disto, tentar fazer perceber à esquerda que se as instituições não forem credíveis, não tiverem qualidade, não tiverem força, não há aquele level playing field para a economia avançar. E isso chama-lhe a atenção. A gente pode, digamos, dizer que nos 3 fatores de produção que eu citei, o trabalho, o capital intelectual, o capital físico, até a coisa devia estar jeitosa, mas depois o corte de ténis, que é o level playing field, que é formado por essas instituições, tem que ter qualidade, credibilidade, força e prestígio, e se não funcionar, tudo isto está um sinal tremendo à sociedade portuguesa e os agentes móveis de incentivos. E isto é a grande pecha que nós temos em Portugal. Eu cito-lhe um caso que é de facto espantoso. Eu, no governo, criei o primeiro regulador independente do governo na economia real. Havia um antes, que era o Banco de Portugal, que era independente do governo, mas era regulador do sistema bancário. E eu criei a ERSE, entidade reguladora do setor elétrico e agora do setor energético, como uma entidade independente do governo na lógica anglo-saxónica. E até tive grande dificuldade em Conselho de Ministros, porque o Ministro da Direção-Geral de Concorrência e Preços dizia que isto dava poder à Direção-Geral de Concorrência e Preços. Eu tive que dizer que não estava no programa do Governo, nem do PSD, o poder da Direção-Geral de Concorrência e Preços, e criei esse regulador assim. Só que fui imediatamente dito para alguns que eu era um ingênuo, porque criar um regulador independente neste método club é um enxerto que isto não funciona. E, portanto, o que é que isto mostra? Mesmo quando as ideias, penso eu, que são válidas, conseguimos criá-las, depois elas não se conseguem afirmar nesta sociedade, nem os governos lhes dão espaço para elas se afirmarem. E pergunto-lhe, citando o caso da ERSE, já algum de vós ouviu em público a ERSE em nome do defesa dos consumidores, que é nessa pescaria que ela foi criada? Foi para gerir uma falha de mercado, que eram monopólios naturais de transporte e distribuição, mas, no fundo, para defender o consumidor. Já ouviram essas entidades fazerem afirmações públicas alto e bom som da accountability sobre o governo? O único que eu vejo ainda é o Banco de Portugal, quando faz isso sobre finanças públicas na perspectiva da estabilidade do sistema financeiro. Portanto, isto mostra o quê? Que nós até criámos o embrião destas entidades, mas isto depois na prática não funciona, não há credibilidade, não há prestígio. E o que está a haver agora é sempre que um Tribunal de Contas, um conceito técnico do orçamento que funciona no Parlamento, faz qualquer observação sobre o governo, aqui der lei, cai tudo em cima. Portanto, nós temos aqui um problema gravíssimo, que os tipos mais liberais como eu conseguem perceber, mas que a esquerda portuguesa não consegue perceber de todo, que é necessário, depois dos tais fatores de produção clássicos, a gente ter este esquema das instituições para ter um level playing field que funcione bem. Depois, obviamente, há uma coisa que o leste europeu tem que nós não temos. O leste europeu está mais perto do centro dos mercados europeus que nós. E por isso também tem sido agora ajudado muito nos últimos tempos por investimento direto estrangeiro. Mas esse investimento direto estrangeiro, alemão ou francês, chega lá porque eles têm credibilidade. Senão não chegava. Ele também chegou há uns anos a Portugal porque nós, felizmente, tivemos credibilidade. Mas está-se a ver esse influxo muito grande desse investimento direto estrangeiro lá. E nós, em Portugal, aqui como país periférico, vejam o filme da ferrovia, não há meio termo de uma ferrovia decente para transportar depois as nossas mercadorias para o centro da Europa, quando toda a gente já percebeu que não é para a rodovia, com a saturação das autoestradas e por razões energéticas e ambientais, que a gente lá vai chegar ao centro da Europa. Portanto, nós somos mais periféricos, mas mesmo na logística não estamos a criar as condições para minimizarmos os inconvenientes em relação a estes países
do centro-leste europeu. E, portanto, isto são fatores sociopolíticos, e, a meu ver, explicam. Posso depois pôr-lhe a função na ocasião de produção com os fatores para dizer mais ou menos qualquer coisa que se passa, mas, a meu ver, a grande questão portuguesa é esta, sociopolítica. E se vir o discurso político, não tem ilusões. Alguém fala de produtividade ou competitividade do atual poder político ou dos partidos que o suportam? Já vamos voltar a essa... Ninguém fala nisto. Isto é perfeitamente traumatizante. Isto tem consequências óbvias depois na nossa situação. Já vamos voltar a essa questão da competitividade, da produtividade. Jorge, sistema político. Claramente, um consenso aqui, creio que também tens a mesma opinião, sobre ser um constrangimento. Não conseguimos fazer as reformas. Desculpe. O sistema político limita-nos, segundo os primeiros dois membros do painel. Concordas? O que é que se pode mudar para melhorar esse sistema? Vamos ver. Talvez, contando uma história, possamos perceber um bocadinho para onde é que vai o meu raciocínio. Em 2010, na altura, estive envolvido num projeto, que era o Projeto Farol, em que entrevistámos durante um ano para aí 400 pessoas para perceber quais eram os constrangimentos que estávamos a ter, porque, se recordam, na altura governava o engenheiro Sócrates e havia a ideia dos 150 mil empregos e a economia não crescia. E, portanto, era um assunto que valia a pena a sociedade debater. E como em Portugal quem vem de fora tem sempre mais credibilidade que quem está em casa, contratámos um professor famoso de Harvard, o professor Robert Barr, que tinha feito um livro que se chamava Nothing is Sacred, que recomendo, porque ele é um economista de Harvard, mais, se quisermos, não tão keynesiano e mais liberal aqui como o engenheiro Mira Amaral. E ele disse-nos uma coisa interessante. Antes de ele vir, enviámos-lhe informação toda sobre Portugal e ele fez uma pergunta básica. Disse, eu estive a observar e vocês investem exatamente o que é razoável para uma economia crescer desenvolvida. Se não crescem, acho que é melhor fazer uma pergunta. Estão a investir mal, provavelmente. E a pergunta é, e porquê é que se investe mal? Bom, e então o debate foi à roda do porquê é que se investe mal. A primeira grande conclusão que nós chegámos teve a ver com um atraso histórico que Portugal tinha relativamente ao progresso social, em que grande parte das infraestruturas onde o Estado se concentrou foi na construção do progresso social, mas não eram investimentos que tinham uma reprodução muito rápida do ponto de vista privado, se quisermos, de economia empresarial. E a olhar para as infraestruturas que nós temos. Portanto, essa foi uma das grandes conclusões. A outra foi, nós temos seguido, e é bom relembrar que o engenheiro Mira Amaral, quando na altura que era governo e crescia muito, era bem mais novo. Era bem mais novo. E um dos problemas que tinha acontecido é que a sociedade portuguesa tinha envelhecido. E, portanto, havia dois temas importantes. O envelhecimento da população. Um outro tema era, por razões políticas, eleitorais e de situação real do país, o progresso social precisava de ser uma variável relevante eleitoral. E então ia-se por aí. E um terceiro ponto, que já não é do tempo do engenheiro Mira Amaral, que tinha sido, no fundo, a nossa entrada para o euro, como moeda. Ora, a entrada para o euro criou um fator adicional na economia portuguesa que a classe empresarial não se apercebeu. É que só se pode competir numa zona de moeda única com altas produtividades. A partir do momento em que, aliás, tinha havido um debate que era qual era a taxa de câmbio que se fixava e que, ao se fixar essa taxa de câmbio, se atiravam várias empresas para a falência. E foi exatamente o que aconteceu. Mas foi quando os portugueses enriqueceram, quando tiveram mais o que se chama o wealth effect. Eles, de repente, o que é que aconteceu? Os salários cresceram brutalmente porque essa taxa tinha. Onde é que nós tivemos o problema? Tivemos o problema nos setores de baixas produtividades. Portanto, foram a conjugação de vários fatores que originou, no fundo, esta falta de crescimento. E depois um outro, que esse já vem muito de um trabalho que nós tínhamos feito na altura, o Rui Martinho Tal, o Paulo Carmona, não sei se está aqui a engenheira Esmeralda Dourado, que tem a ver com a construção da cultura política portuguesa
após 25 de Abril, que era voltada muito para a ideia da, como a gente chama, a preferência distributivista. No fundo, a pergunta que nós fizemos é porque é que não há um Conselho de Concertação para a Produtividade? Porque é que não há um Conselho de Concertação para a Globalização? Não é nada disso que a classe política quer discutir. A classe política está constantemente a discutir a preferência distributiva dos eleitores, que é perversa, porque o eleitor está sempre a pedir mais coisas. E, ao mesmo tempo, portanto, todos os recursos, porque não é só a questão, quando a esquerda, por exemplo, diz, não, mas os privados estão endividados. Mas estão endividados com um modelo de incentivos que foi construído por governos de esquerda, porque os privados não conseguem resistir ao modelo de incentivos públicos. E esta é outra perversão que o sistema tem. Ou seja, perguntamos, mas todos quiseram falir ao mesmo tempo? Nós, quando olhamos para a nossa crise de 2008 e 2011, temos que fazer uma pergunta. Todos os acionistas eram loucos? Porquê é que todos falimos ao mesmo tempo? Porque não se conseguia sobreviver se não se fosse atrás ao modelo de incentivos que estava instalado, que era o modelo das PPPs, que era o modelo que recordo-me perfeitamente, nunca mais me esqueço disto, que era a discussão que nós tínhamos um limite, que era o Tratado de Maastricht, um limite à dívida pública, e o governo na altura dizia, não, mas os privados podem se endividar pelo Estado. E foi como é que se endividavam pelo Estado? Através de altas remunerações, que depois, obviamente, veio a dar no corte que a troca fez. Portanto, eu diria que são vários fatores de natureza política, e depois um outro, esse é mais, diria, mais enraizado na estrutura, se quisermos, cultural e empresarial, que é uma certa aversão à concorrência. Nós temos que lembrar que o governo de Passos Coelho, que era impensável na academia discutir-se como é que nós iríamos sair do déficit da balança externa. E quando entra a Troika e faz uma repressão ao consumo, de repente os empresários vão todos para fora e afinal nós temos um excesso. Portanto, os empresários reais os incentivos. Ora, o que é que acontece? Nós não temos um modelo concorrencial a não ser no modelo de exportação. E o modelo de exportação, qual é o problema? É que a pressão sobre o preço do trabalho é muito elevada e, por isso, voltamos ao modelo dos salários baixos. Nós tivemos um modelo em que tínhamos moeda para desvalorizar. E depois temos um outro modelo, mantemos o emprego, mas os salários são baixos. Portanto, no fundo, é este conluio, esta não é pasmaceira, ou este impasse com que nós vamos vivendo. Mas tudo bem. Deixe-me fazer uma observação sobre o que diz o Dr. Jorge Marrão. Esta questão de aumento das exportações, se forem ver as análises do ICEP, mostram que imediatamente, assim que a gente passou dos 27% para 32%, a dimensão média das empresas exportadoras diminuiu. Claro. O que é que isto mostra? Que nós temos aqui um problema dramático de microempresas de baixa dimensão e, como são baixa dimensão, vão ter baixa produtividade, baixa inovação e não vamos a lado nenhum. E, portanto, assim que se deu um cheirinho para alargar a base exportadora, viu-se dramaticamente a dimensão das empresas a diminuir. O que mostra que a gente está com uma estrutura excessivamente atomizada, microempresas, com as quais não vai a lado nenhum. E o discurso oficial é sempre o apoio às PMEs, coitadinhas. E eu costumo dizer que esse discurso de apoio às PMEs é para o Ministério do Trabalho, é o discurso social. O que o Ministério da Economia devia dizer era políticas públicas que peguem numa pequena, tornem numa média e tornem a média numa grande, com um programa de incentivos ambiciosos, fusões, consolidações, explicando às pessoas que mais vale ter 20% de um conjunto que vale uma coisa do que ter 100% de uma coisa que vale zero. E, portanto, nós estamos aqui limitados, mesmo nas exportações, com esta dramática falta de dimensão que nos condiciona, continuamos a subir as exportações e já percebemos que o resultado foi bom, graças à Troika, o que isto deu, mas isto não chega para evitar os sobressaltos do stop and go. E, portanto, este é um problema também bastante evidente na economia portuguesa, mas continua tudo no discurso de Lamecha do apoio à PME, coitadinha. Essa, digo eu, isso é discurso para o Ministério do Trabalho. Para o Ministério da Economia, o discurso tem que ser o outro, de incentivos à concentração e aumento de dimensão, sem a qual nós não conseguimos ser um país exportador da nossa dimensão que nos permite evitar os stop and go. E depois também, nas exportações, chamamos a atenção de uma coisa que pouca gente refere, é que não interessa só as exportações em termos do PIB,
interessa o valor acrescentado das exportações, esse é que contribui para o PIB. Eu dou-vos um exemplo, uma empresa com grande, a Galp exporta um grande volume, mas antes de importar as lamas, e, portanto, o valor acrescentado é pouco da exportação que tem. É um excelente exemplo, fez uma excelente oportunidade de aproveitar as deficiências do aparelho refinador americano para exportar para os Estados Unidos, mas é um exemplo que não interessa só o volume de exportações, interessa o valor acrescentado. E tudo isto tem a ver com a dimensão das empresas, tem a ver com a qualificação das empresas, e chamamos a atenção de uma coisa que está a passar em Portugal. Eu, na minha atividade hoje em dia de consultor para projetos de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, como é óbvio, só visito boas empresas, não vou visitar mais empresas. Sabem o que é que elas me dizem, as boas empresas? Senhor engenheiro, eu tenho produto, eu tenho preço, eu tenho tecnologia e eu tenho mercado. Eu não tenho gente para expandir o meu negócio. E, portanto, estamos a ter aqui uma restrição ativa. Temos um PIB potencial que cresce pouco, mas uma das grandes restrições ativas ao crescimento deste PIB potencial, que eu chamei a capacidade instalada da Fábrica Portugal S.A., é a falta de gente qualificada, que é uma restrição fortíssima para algumas empresas boas que temos que podiam crescer mais. E no meio disto tudo acontece uma coisa curiosíssima, é que se anda a discutir o salário mínimo para ir diferenciado de 700 euros, mas ninguém está chocado quando jovens engenheiros ou gestores das melhores escolas do país entram com 1.100 ou 1.200. E depois admiram-se que eles vão para o estrangeiro e não fiquem cá. É claro que também devo dizer, a mim não me choca nada que eles vão para o estrangeiro 1 ou 2 anos, até se faz bem. O problema é se o país depois vai continuar a não gerar oportunidades para eles voltarem a Portugal. Então, já falamos um bocadinho sobre o que é que podíamos fazer no nosso sistema. Acho que estamos a ser ultrapassados. Portanto, queria perguntar a vocês todos que exemplos é que vemos, que medidas os países que nos estão a ultrapassar podíamos, não necessariamente copiar, mas inspirar-nos nesses modelos. Não é uma questão de copiar, mas os bons exemplos acho que se devem tomar e não devemos perder tempo e queimar até etapas, seguindo determinado tipo de país, o que é que fizeram. Eu acho que em Portugal, e já hoje se falou até do painel anterior, a propósito de uma notícia de jornal, a questão da produtividade é uma questão fundamental, que nós temos tratado mal, é um secular problema, e realmente Portugal tem um padrão que é muito pouco dinâmico, quer nós consideremos o PIB por hora trabalhada, quer consideremos a produtividade total dos fatores. Quer dizer que este ponto da produtividade ligado à competitividade das empresas é importante. E é um problema que tem que se pôr num país, sem estarmos a perguntar, um pouco também do que dizia há pouco a Helena Garrido, se é de direita, se é de esquerda, porque este país ou outros países, todos precisam de ter crescimento económico. Se não houver crescimento económico, se não houver capacidade de criar riqueza, nós não temos possibilidade de ter serviços de saúde, serviços de educação, serviços sociais e até culturalmente de ter determinado tipo de atividades. E, portanto, é fundamental pôr o país a crescer. É fundamental corrigir a questão da produtividade. E depois há que também olhar em ponto muito importante para a questão da qualificação dos portugueses. A qualificação dos portugueses, a sua educação, a sua formação e a questão fundamental que é de ter uma capacidade de os portugueses sentirem que só por mérito e só por trabalho é que se consegue subir. E que se consegue subir, não é subir em termos de hierarquias nem de carreiras, é subir em termos do país, no lugar em que estamos, para um país que esteja pelo menos na média dos países europeus. E neste momento, há pouco já dissemos, em termos de países da coesão, nós estamos a recuar cada vez mais e, portanto, a nossa situação é muito aflitiva, digamos. Mas depois ainda há outras questões a fazer. Nós temos disfunções que existem no mercado do trabalho. Temos que eliminar certas regulamentações que possam penalizar o crescimento dos negócios e o país tem também que reforçar o valor acrescentado da sua oferta, corrigir desequilíbrios profundos que nós temos e não deixar perder esta quarta revolução industrial, se quiser, que é a revolução tecnológica. Nós temos que aproveitar isto tudo com uma atitude de ambição e com uma atitude de fazer isto andar rapidamente com o trabalho de todos. E, portanto, o ponto fundamental para tudo aquilo que possamos discutir, mesmo para a melhoria de determinado tipo de instituições e como elas funcionam, tem muito a ver com o país crescer ou não crescer economicamente. Porque isso dá-lhe a capacidade depois para outro tipo de funções que, no momento em que esteja muito à pele com os recursos e, sobretudo, em Portugal, com a questão de uma fadiga fiscal que nós já temos, nós temos que arranjar outras receitas e outra capacidade de gerar receitas sem ser pela parte fiscal. Eu lembro-me que já o Miguel Beleza
já o Dr. Silva Lopes, falavam tanto desta questão, e repare que cada um tinha o seu pensamento próprio, como bons economistas e bons cidadãos que eram, mas tinham esta sensação de que Portugal não estava a apostar no ponto fundamental, que é o crescimento. E, portanto, é aí que nós devemos ter todos os nossos esforços e, portanto, as várias políticas públicas, dentro daquilo que eu citei, todas elas são aproveitáveis e devíamos todos fazer alguma coisa para que elas começassem a ser implementadas com muita vontade e com muito ânimo. O engenheiro falou de termos periféricos, menos periféricos, mais periféricos do que alguns dos nossos concorrentes que nos estão a ultrapassar. Falou na infraestrutura, na ferrovia. Quanto é que isto nos está a limitar neste momento, no crescimento? Quanto? Ou o que é que temos de fazer urgentemente? Não me botar a mim? Sim. Bom, eu devo dizer que, neste momento, não se sente, mas A o todos, que aliás. é que a indústria exportadora do sítio norte do país já percebeu? Já percebeu, se não tiver uma ferrovia decente, vai ter que colocar o material nos portos secos espanhóis e depois eles aí vão pelos corredores ferroviários para a Europa. E aí é espantoso, e a Portugal a gente não aprende nada. Quer modernizar a linha da Beira Alta, que é uma linha do tempo do Essa de Queiroz. E que eu não sou ferroviário, mas aprendi uma coisa quando, no início da minha carreira, fui projeto de instalações elétricas. É que um tipo tem uma instalação velha, mais vale esquecer a velha e aplicar tecnologia nova do que fazer de menos na velha. Isto, o ministro Oliveira Martins, foi o meu colega, o ministro Obras, dizia isto na linha do Norte. Gastou-se um balúrdio e a gente não tem um comboio a fazer 2 horas de Lisboa-Porto. E vai-se pegar na linha de Beira Alta, que só tem um sentido. Vai-se pôr aquilo a querer modernizar e não vamos ter, como os exportadores me dizem, uma linha decente para ir para a Europa. E, portanto, se a gente está aqui um bocadinho mais periférico em relação ao centro da Europa, as pendentes, os traçados não dão, é como pegar, já dei essa imagem no Expresso, é como pegar numa estrada nacional que é transformada numa autoestrada, mas a gente está aqui numa visão mais periférica, obviamente que a função logística é absolutamente essencial. Mas este citar hoje outros casos, 2 casos que se passaram agora, vão contra as tendências do mercado. Acabou-se com o banco de horas individual. Ora, o banco de horas individual é fundamental para dar capacidade de resposta às empresas do têxtil, vestuário, confecções e calçado. Repare, no momento em que o comércio eletrónico acaba com as lojas físicas e um tipo tem que produzir imediatamente para estar no consumidor, a capacidade de resposta é fundamental. E porquê é que o banco de horas individual é muito interessante? Porque agilizava, permitia o tipo, naqueles dias, fazia aquelas horas, nos outros dias descansava. Porque o trabalhador já percebeu que se for por horas extraordinárias, sobe o escalão do IRS e acaba por não ganhar mais. E, portanto, ele próprio estava interessado no banco de horas individual. Depois a legislação veio contrariar o banco de horas individual. Outra coisa que era fundamental fazer em Portugal, que era aproximar do esquema de ensino da formação dual alemã. Mas aí a esquerda não quer, né? Porque é que sejam todos doutores e engenheiros para não serem uns que comecem uma profissão nobre e depois, se tiverem qualidade, podem chegar à universidade. Veja a contradição desta. E outra coisa, com as descrições de gente qualificada que eu visitei há pouco, quando dei por mim, soube que os centros de formação profissional protocolar tinham as verbas cativadas pelo Ministro das Finanças. Ora, os centros de formação profissional protocolares, fui eu que criei a TSU, a Taxa Social Única, como Ministro do Trabalho, juntando as contribuições da Ação Social com as contribuições do Fundo de Desemprego. E pus no decreto-lei, consignado, qual era a percentagem para as ações de formação profissional, que era uma percentagem que era vinda dos trabalhadores e dos empregadores, que não podia ser cativada pelo governo, que era essencial para a formação. Pois mesmo isso chegou a ser cativado. Portanto, estão a ver, no meio das restrições ativas que temos, fazemos políticas contraditórias, coisas que não se percebem porque é que se fazem assim. Jorge, uma pergunta. O movimento tem a palavra Europa no meio. E nós vivemos, tal como esses países que nos estão a ultrapassar, os países da coesão, vivemos numa União Europeia e a Comissão Europeia tem um orçamento que está num impasse neste momento. Não arranca nem desarranca. E isto penaliza especialmente os países da coesão. Qual é a importância deste problema e como é que vai afetar Portugal no futuro? Na lógica que há pouco eu referia, se calhar não haver orçamento da coesão até pode ser útil, porque a Europa do futuro, a pergunta que nós temos que fazer é se a Europa do futuro é uma Europa que vai, na prática, tentar reequilibrar, ou seja, uniformizar os rendimentos entre os países. E vai fazê-lo como? Através de modalidades em que há uma redistribuição europeia ou quer a Europa competir contra os novos
diria, impérios económicos, que é os Estados Unidos e a China. E, portanto, a Europa também está ela própria num impasse. Aliás, se nós olharmos para os números são mais frustrantes para Portugal, porque a própria Europa também não cresce. Ou seja, para além de nós crescermos abaixo da média europeia, haver uns que crescem mais, no global... Sim, estagnação no quarto trimestre, quase. Exatamente, no global não crescem. E, portanto, isto é muito mais grave. E eu talvez desse uma resposta que não é muito... Não é sempre desviar o debate. Isto só lá vai com política. Porquê? Porque se nós pusermos, como se costuma dizer, 3 economistas têm 4 ideias. E a política tem que voltar a estar no centro. Ou seja, nós temos de ter um projeto político que una uma parte significativa dos portugueses e que elimine as margens. Ou quando eu digo as margens, são, no fundo, os radicais. E que nós, de alguma forma, consideremos que isso é o nosso projeto. Porque nós tivemos um projeto quando foi para a EFTA, tivemos o projeto quando foi para nos libertar do bloco do fim do bloco, da esfera da influência comunista em 75, aliás, amanhã é o 11 de março. Tivemos um projeto para entrar na Europa, tivemos o projeto de concretizar a integração europeia, tivemos o projeto do euro, mas agora não temos projeto nenhum. E, portanto, temos um projeto que é tentar pagar a dívida aos credores. E, portanto, vamos fazer um trabalho para quê? Onde é que nós queremos chegar? E, portanto, se não for a política outra vez a tomar conta dos destinos do país, não vai ser através dos Ministérios de Economia. Porque o engenheiro Miramaral, que é um bom exemplo, trabalhava com um primeiro-ministro que tinha uma agenda muito clara política do ponto de vista do que queria para o país. Fez tudo o que tinha que fazer, o melhor que soube, e com os resultados que deu. Mas havia por trás uma ideia que hoje não existe. Hoje a ideia é manter o poder, gerir, no fundo, o que nós temos o que é que produzimos através do Orçamento de Estado. E, portanto, quando nós olhamos para o debate político como é que dizer, é vicioso, porque é sempre à volta o que é que eu vou fazer com o Orçamento de Estado, o que é que eu vou fazer com o Orçamento de Estado. Portanto, acho que isso é um dos problemas que o país tem. Como eu lhe referi há pouco, eu acho que a questão fundamental, na minha maneira de pensar, é que para este projeto político que falou o Jorge, é preciso que o poder político esteja efetivamente forte e seja coeso. E daí que eu tenha citado que acho que efetivamente se devia olhar para a lei eleitoral e para a maneira como em Portugal se fazem as escolhas e se fazem as eleições, porque se não for assim, temos a situação que o Jorge acabou de citar, que é estar a olhar para o poder para se manter no poder a cada momento. Não há a capacidade de ver a 4 anos que seja um projeto que até possa ir para além de 4 anos, mas que possa começar a ser realizado, posto em prática e com um apoio, digamos, maioritário. E isto tem sido uma das questões, porque as políticas públicas têm estado a gaguejar cada vez mais. E, portanto, não há maneira nenhuma de nós vermos isto tudo a andar, coisa que fizeram outro tipo de Estados, como os Estados que vinham da União Soviética. Eu próprio me lembro que, quando caiu o muro, eu, na altura, trabalhava no maior banco europeu de origem alemã. Mas, como a nossa dimensão era semelhante à da República Checa, foi pedido que a equipa portuguesa fizesse como que uma preparação e uma peer review da entidade que depois, na República Checa, ia ser a filial desse banco alemão. Sucede que a nossa admiração, e eu esfiei essa equipa, porque já era aqui também o General Manager, a nossa admiração de todos era a capacidade já intelectual, a formação e a qualificação que essas pessoas tinham. Ou seja, a base da qualificação que eu há pouco citei, e que em Portugal é ainda um trabalho que temos que continuar a fazer, nesses países, com todos os regimes de força e de ditadura que tiveram, mas havia uma qualificação e uma capacidade de apreensão, porque também o ensino era muito baseado em determinado tipo de coisas que em Portugal são por vezes muito esquecidas. As partes, digamos, das ciências, exatamente, da matemática, das engenharias, que portanto dá facilidade depois para o raciocínio e para a capacidade de realizar. E eu só queria juntar isto, é que essas pessoas que depois se tornaram, digamos, os trabalhadores e os dirigentes desse banco, vinham como que funcionários administrativos, porque na altura os bancos na Europa de Leste eram apenas como direções gerais ou coisa no género. E portanto eles deram um salto imenso para o qual a sua qualificação foi importantíssima.
Última Eu- nota. Sobre a questão da República Checa, eu visitei o Museu do Comunismo em Praga e a gente percebe lá que a República Checa, antes da Segunda Guerra Mundial, era uma grande potência industrial europeia. Exatamente. E depois, mesmo no comunismo, eles continuaram a vender Skodas e máquinas de ferramentas para Portugal. Foi dos únicos países que continuaram Nós a fazer, importávamos. conseguiam fazer isso. Mas eu queria pegar nos fundos de coesão por outra ótica. É que não sei se já perceberam que o escasso investimento público que existe em Portugal é só feito de fundos comunitários. Praticamente, por razões de controle do déficit, não há dinheiro nacional para o investimento público. E, portanto, um corte de fundos de coesão vai aqui ainda atrapalhar mais o investimento público que temos. Mas há outra coisa que ninguém falou, que está na mesa, que é o Green Deal da Comissão Europeia. E o Green Deal da Comissão Europeia, não sei se só são os números que lá estão propostos, são 260 mil milhões de euros ano. Estou a repetir. 260 mil milhões de euros ano. Ora, numa altura em que a comunidade, com a saída da Inglaterra, diminui os seus recursos próprios, eu não consigo perceber onde é que se vão pescar estes 260 mil milhões de euros ano se não forem dar uma dentada aos fundos de coesão que têm vindo para Portugal por razões de coesão e que podem vir agora ser atrelados a razões ambientais e climáticas. Portanto, há aqui uma ameaça que ninguém percebeu, porque está tudo encantado com a ação climática, mas há realmente aqui uma ameaça. Eu não vejo como é que é possível executar um programa daquela dimensão sem atrelar uma parte dos recursos que existem dos fundos a objetivos de ação climática. Portanto, é mais uma ameaça para Portugal e eu não digo tanto que o dinheiro seja a questão essencial da vida. O meu problema preocupa é que, como o investimento público é só quase financiado por fundos comunitários, Independência. evidentemente precisamos de alguns deles para manter algum nível de investimento público. Muito obrigado aos três por esse tema tão importante. Agradeço também, novamente, o movimento pelo convite de mudar a espanhol. Ainda temos mais uma sessão, portanto, fiquem aqui. Obrigado. O keynote speaker. Obrigado.